caçando. Então vale a pena. Olá! Em 20 anos, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, já produziu quase 40 mil relatórios apontando operações financeiras suspeitas. O órgão foi fundamental para o trabalho da polícia nas investigações da Lava Jato. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre a atuação da polícia na investigação de crimes financeiros. Para discutir o assunto, eu recebo Edson Garuti, que é delegado federal e vice-diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Fabrício Costa, que é diretor da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal de São Paulo, e a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Doutora Raquel, queria começar, a senhora é delegada civil, né, de polícia aqui do Estado de São Paulo, mas queria começar explicando essa diferença, né? Crime financeiro é sinônimo de lavagem de dinheiro? Não, os crimes financeiros estão previstos em outra lei, que é uma lei de 86, e os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos numa lei de 2012. Então, são crimes diversos. Eu gostaria de falar que o crime de lavagem de dinheiro, ele não é de agora. Porém, recentemente, 2012, que o Brasil normatizou este crime, inclusive respondendo a recomendações internacionais no que diz a transações ilícitas internacionais. Na década de 1920, aproximadamente, existiam as máfias em que o Al Capone era o grande líder. E, à época, existia a lei seca da bebida, que bebidas alcoólicas não poderiam ser vendidas acima de um teor alcoólico de 0,5%. Então, existiam grandes crimes na venda ilegal da bebida alcoólica, como assassinatos brutais, extorsões e etc. Porém, as autoridades locais ali de Chicago, dos Estados Unidos, eles não conseguiam incriminar o grande líder, o Al Capone, e aqueles que faziam parte dessa máfia. Porém, como a gente sabe, toda organização criminosa, ela tem o seu calcanhar de Aquiles no que tange ao financeiro, de onde eles recebem e como eles vão mostrar esse dinheiro para a população. Então, foi justamente aí que eles conseguiram montar uma estratégia para poder fechar a torneira daqueles crimes. E justamente por isso o Al Capone ele foi condenado, a única condenação que ele teve, que foi em 1931, por sonegação fiscal. A partir daí, um grande sinal foi dado para todos aqueles que estavam em organizações criminosas, aos criminosos, e também aqueles, os policiais, os agentes estatais que perseguiam aqueles crimes. Então, de lá para cá, muito se renovou, muito se modernizou, digamos, no que tange aos crimes e também no que tange à polícia investigativa para combater esse tipo de crime. A doutora Raquel é delegada de Polícia Civil, o senhor é delegado federal. Doutor Fabrício, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, as diferenças, né, da atuação e primeiro, quais são os crimes mais investigados aí pela Polícia Federal com relação à lavagem de dinheiro, a crimes financeiros, né? Que tipos de crimes são esses? Para quem está em casa entender um pouco melhor. Sim. Em primeiro lugar, a lavagem de dinheiro, na verdade, é um crime que consiste em você tenta procurar ocultar, dissimular, né, esconder a origem ilícita de um crime que você já praticou. Então, a lavagem é um crime específico, né, mas que depende da existência de um crime antecedente. Então, Esse você termo lava dinheiro... lavagem é porque seria um dinheiro sujo, né? Vamos dizer assim, um dinheiro Exatamente. que não tem uma origem... Ele é produto de um crime. Produto de um crime. Então, o traficante ele precisa esconder a origem daquele dinheiro que entrou na conta dele. Então, ele utiliza diversas manobras para procurar esconder esse dinheiro e colocar ele no recolocar ele no mercado financeiro, de forma que aquilo ali se separe da origem ilícita. Então, aí ele vai poder usar o dinheiro que ele conseguiu com as drogas para comprar outras coisas, inclusive reinvestir na própria prática criminosa. Da mesma forma, em relação ao crime de roubo, crime de corrupção, aquele que pratica o crime de corrupção, ele vai procurar
pegar aquele dinheiro que ele conseguiu com a corrupção, aquela propina, e ele vai precisar esconder aquilo. Ele não vai poder declarar aquele dinheiro. Recebi tanto de propina no imposto de renda. Ele vai ter que maquiar aquilo, transformar aquilo em rendimento lícito. Então, ele vai procurar conseguir emitir notas fiscais frias, né? Vai procurar aí, por exemplo, uma estrutura... que a gente vê a abertura de empresas, Exatamente, né, que não dão lucro, mas que se simulam um lucro através dessa empresa. Exatamente. Abertura de negócios. É isso, doutor Garuti? Como é que isso funciona na prática, assim, no dia a dia? Quais são as manobras mais comuns que vocês encontram aí para poder esconder esses crimes financeiros? Olha, Érica, a gente está sempre atrás dos bandidos, né? Então, o que eu vou falar aqui de manobras mais comuns pode não ser o que eles estão fazendo hoje, né? Porque eles podem estar reinventando a prática criminosa e a gente está tentando sempre estar bem atualizado com o que eles fazem. A gente chama isso de tipologias da lavagem de dinheiro. E são várias, né? Antes a gente tem que dizer uma coisa, nem todo criminoso que pratica um crime que rende um lucro para ele financeiro, um lucro patrimonial, nem todo criminoso que ganha esse lucro criminoso lava dinheiro. Ele vai ter que lavar dinheiro a depender do que ele pretende fazer com o resultado daquele crime, né? O resultado patrimonial. Então, se ele é, por exemplo, um traficante que mora no morro, estou generalizando aqui, mas é para dar um exemplo didático. Ele precisa lavar dinheiro para as atividades normais, rotineiras dele? Não. Então ele não lava. Porque lavar dinheiro envolve um custo. Agora, se ele pretende usar esse dinheiro com aparência de que seja um dinheiro lícito, aí ele tem que lavar o dinheiro para dar essa aparência. O dinheiro sujo passa a ter aparência de dinheiro limpo, né? Em inglês eles falam money laundering, em espanhol eles falam blanqueo de capitales. Todo é branqueamento, lavagem, essa é a terminologia, né? E as metodologias para isso que eles usam, as tipologias, são várias. Dentre elas, essa que você falou, as empresas de fachada. O que são as empresas de fachada? São aquelas empresas que só existem no papel, né? E por que você vai ver, não tem nenhum funcionário, né? O endereço é na casa da pessoa, normalmente. E ela é uma empresa que ele aplica esse lucro, esse dinheiro sujo, ele coloca como se fosse lucro dessa empresa. Como se fosse lucro da empresa, paga os impostos e ofere um lucro empresarial fictício. E aí esquenta o dinheiro, como se diz na linguagem popular. E o custo dessa lavagem é pagar os impostos. Geralmente uma empresa de fachada ela está acoplada com outra tipologia, que é o uso de laranjas. Laranjas são aquelas interpostas pessoas que ficam lá no lugar do sócio de uma empresa, ou do contador de uma empresa, ou dos advogados de uma empresa. São pessoas que, por vezes, nem sabem que o seu nome está sendo utilizado, ou às vezes sabem que está sendo utilizado e funcionam como verdadeiro anteparo mesmo para se chegar no verdadeiro criminoso. Então esses são os laranjas, né? Uma tipologia de lavagem vai acoplada com outra. E isso vai dificultando a utilização de empresas offshore, empresas sediadas em paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento dos valores, dificulta a identificação dos verdadeiros responsáveis. Então são várias tipologias utilizadas pelos criminosos para lavagem. Na continuação do que o Garuti estava falando, doutor Garuti, a lei foi de 98. Em 2012, houve uma abertura no rol daqueles crimes antecedentes que possam ser aqueles crimes propriamente para lavagem de dinheiros. Hoje, por isso, a Polícia Civil agora do Estado de São Paulo atua de forma muito veemente contra também esses crimes, porque hoje até contravenções penais fazem parte. Isso, existem 3 gerações do crime de lavagem de dinheiro. A primeira geração era praticamente somente o tráfico de drogas. A segunda geração, que foi com a lei de 98, inclui alguns crimes como terrorismo, contrabando de armas, né, drogas, etc. Era um rol taxativo. E depois a terceira geração, que é a que estamos vivenciando, assim como na França, que existe... A França, o rol não é taxativo, eles falam que os crimes mais graves podem ser crimes antecedentes,
porém a gente segue o rol da Argentina, que qualquer prática de qualquer crime pode ser o crime antecedente para lavagem de dinheiro. E só complementando o que o Dr. Garuti falou, existem 3 etapas, que seria a colocação, a primeira etapa da lavagem de dinheiro é a colocação no mercado. E o que significa? Você pegar aquele dinheiro sujo e tentar vender através de um doleiro, através de algumas instituições próximas às fronteiras, e esse dinheiro está muito mais próximo daquele criminoso. A segunda seria realmente a ocultação, é você esconder esse dinheiro através de paraísos fiscais, e você utiliza agências bancárias, agências bancárias que irão ali administrar o seu dinheiro, daí você já está ocultando a origem de quem é o criminoso. E a terceira fase que é a integração. No caso, utilizam-se empresas offshore, por exemplo, como outras, e essa terceira fase é a mesclagem do dinheiro ilícito com o dinheiro lícito, com essas empresas, muitas vezes, não só de fachada, existem empresas que existem realmente, que têm lucro realmente, mas se mescla o dinheiro ilícito através da emissão de notas com o dinheiro lícito. E aí realmente é muito mais complicado você chegar doutor Fabrício, a gente falou um pouco da questão da lavagem de dinheiro, mas a gente tem outros crimes financeiros, né? O dinheiro que vem de propina, né? A corrupção. Que crimes são esses comuns mesmos que vocês investigam? Né? Além da gente pensar aí no bingo, né? No tráfico de drogas, né? Nesse dinheiro que é a questão da lavagem, que é esquentar o dinheiro sujo, mas existem crimes financeiros que não têm a ver com lavagem. Que crimes são esses? Certo. Primeiro, só gostaria de frisar que realmente o crime contra o sistema financeiro ele pode ser antecedente da lavagem, mas o crime contra o sistema financeiro não significa que seja uma lavagem de capitais, certo? Então, no nosso dia a dia, os crimes contra o sistema financeiro que a gente investiga com mais frequência são, pelo menos na minha experiência prática, né, são a evasão de divisas, que é a remessa de valores para o exterior, ou manutenção de depósitos no exterior, não declarados às autoridades brasileiras. Esse é um que é o nosso feijão com arroz, certo? Outro mais comum. Outro é fazer funcionar uma instituição financeira sem autorização do Banco Central ou sem autorização das autoridades competentes. Por exemplo, criar uma empresa que vende seguros sem autorização da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados. Esse também é um crime financeiro contra o sistema financeiro, está previsto no artigo 16, é fazer funcionar a instituição financeira sem autorização. Certo. Além desse, ainda tem o financiamento fraudulento, a fraude na contratação de financiamento bancário. A pessoa, vamos supor, se apresenta no banco e quer fazer um contrato de financiamento se passando por outra pessoa. Esse é um crime que, na prática, tem sido colocado colocado como crime contra o sistema financeiro. E esse é um crime que é feito por pessoas comuns também? Também. Ou existem também máfias e organizações estruturadas para isso, que montam equipes para pedir empréstimo na praça? Empréstimo falso, é isso? Exatamente, é um empréstimo fraudulento. Não tem condições de afirmar que existe uma organização, que existe uma estrutura por trás disso, mas é um crime comum, frequente. E a especialização acho que reside mais na falsificação dos documentos, porque para conseguir o financiamento, esse criminoso, ele precisa recorrer a um outro criminoso que é especializado em falsificar documentos. Uma dúvida que as pessoas enviaram e que tem aqui também é a questão, as factories chamadas de agiotagem, né, empresas que emprestam dinheiro, elas são ilegais? Elas têm uma característica ilegal também ou não? O factoring é uma atividade ilícita, né, regulada pela nossa legislação e não se confunde, né, com... Mas tem que ter uma empresa constituída, né? Isso. Porque a partir do momento que a pessoa faz isso de uma maneira informal, é um crime financeiro também. Ela é regulada. O que pode acontecer é o seguinte, a factoring, ela existe, é prevista em lei e ela tem uma forma de atuação, mas ela pode ser desviada para atuar como se fosse um banco, fazendo empréstimo, financiamento, inclusive aplicando capital de terceiros. Quando ela é desviada da função de factoring, aí pode estar tendo um crime financeiro, de operar instituição financeira sem autorização.
Porque a factoring, na verdade, é para fazer o desconto dos títulos de dívida das empresas, né? E fazer um rebalanceamento do caixa ali das empresas. Então, uma grande varejista que venda muito a prazo, ela faz muita venda a prazo, mas ela precisa do dinheiro à vista. Ela procura uma factoring, a factoring compra esse crédito que a empresa tem com seus clientes a prazo e entrega para a empresa o dinheiro à vista. Ok. Mas se a factoring começa a fazer empréstimos para essa empresa, ou intermedia capital de terceiros para essa empresa, aí ela está deixando de ser factoring, passando a ser uma instituição financeira sem autorização. A gente falou, eu falei no início do programa do papel do COAF, né, na emissão de relatórios que ajudam o trabalho da polícia aí na investigação de alguns crimes. Queria que você comentasse um pouquinho como é que se dá essa relação, né? Esses relatórios do COAF, eles são um pedido do Ministério Público Federal que pede para investigar e chegam até vocês. De que forma que há essa comunicação do COAF com a Polícia Federal para a investigação desses crimes financeiros? Então vamos esclarecer bastante a questão do COAF, que isso é muito importante. O COAF foi criado em 98, junto com a Lei de Lavagem, como a doutora Raquel falou, no Brasil, né? É a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Outros países têm as suas unidades de inteligência financeira também, e o COAF se comunica com elas. Esse órgão público, o COAF, ele é formado por servidores públicos de diversos órgãos. Então tem servidores da Receita, da Previdência, da Polícia Federal, do Banco Central. Diversas entidades cedem servidores para integrar o quadro do COAF. Aí você fala, isso funciona? Olha, tem funcionado, né? Nesses anos todos, de 98 para cá, tem funcionado. E o COAF nada mais é do que um grande filtro. Ele recebe comunicações de operações suspeitas de diversas entidades que são obrigadas por lei a comunicar ao COAF. E aí a gente está falando de bancos? Os bancos, por causa da sua capilaridade no Brasil e do sistema bancário brasileiro ser muito influente em todas as áreas, os bancos são os que mais comunicam operações suspeitas ao COAF. Eu não saberia te dizer o percentual, mas a grande maioria das comunicações que o COAF recebe são oriundas dos bancos, mas existem diversas outras entidades obrigadas. Um exemplo é o mercado de seguros. O mercado de seguros, as corretoras de valores mobiliários, lojas de joias, galerias de arte. Então, são diversas entidades obrigadas. Bem, o COAF recebe essas comunicações de operações suspeitas, trabalha isso com uma metodologia de Big Data, né, para captar nesse volume gigantesco de informações, algumas que realmente, além de serem suspeitas na origem, ali, por isso que elas foram comunicadas, que elas se interliguem com outras comunicações. Como se fosse um rastreamento mesmo, né? Ele faz uma pesquisa na sua própria base de dados, acha mais coisas sobre aquela pessoa ou aquela empresa. Então, aí ele junta uma informação que foi comunicada pelo órgão A, outra que foi comunicada pelo órgão B, junta tudo isso e difunde. Então, o COAF recebe informações de operações suspeitas, analisa, e quando ele consegue juntar alguma coisa que faça sentido, ele difunde. Difunde para quem? Sempre para Ministério Público Federal e Polícia Federal. Sempre, todos os relatórios. E, às vezes, para outros órgãos, dependendo do teor da informação. Pode ir para a Polícia Civil, do Estado, da Federação que for correspondente àqueles fatos, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, SUSEP. Todas essas entidades elas podem receber comunicações do COAF para olhar aquilo. E aí o que a gente faz quando a gente recebe essas comunicações? Aquilo pode ser um indicativo de um crime. Não necessariamente é um crime. Pode ser uma operação realmente muito estranha, mas que não tem nada de criminosa. Então a gente recebe aquilo, analisa mais uma vez, só que aí do ponto de vista, lá na Polícia Federal, do ponto de vista criminal, a gente analisa aquela informação, busca mais dados, e se houver indicativos de que
possa mesmo ser um crime, a gente inicia um inquérito policial. A partir do inquérito, então, aí pode ser pedido, por exemplo, a quebra de sigilo bancário da pessoa? Quais são as providências que ocorrem aí a partir do momento que vocês têm uma informação e abrem um inquérito? Todas as providências de polícia judiciária, as medidas assecuratórias cautelares, quebra de sigilo bancário, etc. Só para voltar um pouquinho, quando nós falamos em crime de lavagem de dinheiro, a gente fica muito num panorama, num aspecto muito fora, talvez, de alguma realidade nossa, local, são crimes de poderosos. Não. A gente pode falar também, agora, no ambiente realmente do cotidiano. Por exemplo, aquelas quadrilhas que furtam, roubam celulares, alguns crimes, por exemplo, mais comuns e também podem fazer parte dessa lavagem de dinheiro. Nós temos aqui na Polícia Civil, há 10 anos, o LAB, que além da Polícia Civil, todas as polícias civis de todos os estados e Polícia Federal tem o LAB. O LAB, ele dá um laudo... Aqui no estado de São Paulo, ele dá um laudo conclusivo de onde, se apareceu uma movimentação, um dinheiro estranho, um grande montante, se ele é proveniente da lavagem e qual é o montante proveniente. E era uma investigação, isso que eu vou falar é um caso concreto, que foi numa investigação no final do ano passado, praticamente há um ano, em que estavam investigando um crime de estelionato praticado na Web Motors. Aqueles carros que compram, vendem carros e depois as vítimas estavam lá sem saber onde, aliás, sem pegar os carros, etc. Descobriu-se através do LAB também, com o auxílio da COAF, que era um valor de quase 38 milhões que estavam ali movimentando para sustentar organizações criminosas do tráfico de drogas e também de quadrilhas que roubam carros. Então, esse crime ele é muito mais próximo do que nós estamos costumados a observar nos noticiários, etc. Não são somente os grandes poderosos, são crimes também de quadrilhas locais, de quadrilhas estaduais que praticam e utilizam muito para mesclar esse dinheiro. E aí a gente tem, que medidas que a gente tem aí? A quebra de sigilo bancário, bloqueio de bens, né? Quais são as medidas que a polícia pode usar? Impedimento de sair do país, né? Várias medidas assecuratórias cautelares para que você consiga investigar ali a situação. Na verdade, somente a partir de um relatório de inteligência do COAF é um pouco difícil a gente chegar nessas medidas diretamente. Não, depois de um processo de investigação, de abertura de inquérito, de toda uma evolução, aí você pode fazer essas medidas cautelares. Com certeza, né? A mais útil, com certeza, é a quebra de sigilo bancário, porque só com a quebra de sigilo bancário você vai conseguir entender toda a movimentação da pessoa que está sendo investigada, porque o relatório do COAF ele não é uma quebra de sigilo automática, ele não diz toda a movimentação, ele não contém extrato de movimentação das contas das pessoas, ele contém só a descrição daquelas operações que são consideradas suspeitas. O outro órgão que auxilia vocês também é a Receita Federal, não é isso? Sim. Que é a partir do imposto de renda, né? Na verdade, essas informações da Receita dependem também da quebra de sigilo fiscal. A gente depende de uma autorização judicial para conseguir o acesso a essas informações. Acontece assim, dentro de um inquérito policial, sempre que há necessidade de buscar informações, aí o delegado de polícia ele é o responsável por conduzir aquela investigação, ele vai atrás das informações. Certos tipos de informações dependem de uma quebra de sigilo, como as informações financeiras, as informações fiscais. Né? Então, nós representamos ao juiz pela quebra de sigilo. O juiz autorizando, nós conseguimos essas informações junto ao Banco Central, aos próprios bancos, às corretoras de valores, junto à Receita Federal. Quando se trata de um órgão público, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, muitas vezes, no âmbito do inquérito policial, a gente pode chamar estes órgãos para fazer até uma investigação conjunta. Quando a gente chama os órgãos de fora, a gente chama isso de força-tarefa. Uma força-tarefa. Força-tarefa é um conceito de integração de órgãos públicos, né? Estando no âmbito de uma investigação criminal, do inquérito policial, eles vão atuar em conjunto com a polícia judiciária. Mas sempre presidido por um delegado de polícia, o delegado de polícia que preside a investigação. Vamos falar um pouquinho mais da força-tarefa e das operações depois do intervalo. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já.